O que é espiritualidade? Posso ser espiritual sem ter uma religião? A resposta da Bíblia. De acordo com a Bíblia, espiritualidade é querer muito agradar a Deus e pensar como Ele pensa. Quem é espiritual se esforça para viver de acordo com o que Deus diz que é certo e quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A nota diz: nos idiomas em que a Bíblia foi escrita, as palavras traduzidas espírito significam basicamente fôlego, mas elas também se referem a algo invisível e indicam uma força em ação. A Bíblia diz que Deus é o principal ser espiritual. Quem é espiritual escolhe tomar decisões que agradam a Deus e quer ser guiado pelo seu Espírito Santo. Fim da nota. Para explicar o que é espiritualidade, a Bíblia muitas vezes mostra a diferença entre quem é espiritual e quem não é. Ela chama quem não é espiritual de homem físico. Essa pessoa não aceita as coisas do Espírito de Deus, ou seja, as coisas que Deus ensina. 1 Coríntios 2, 14 a 16. A Bíblia também chama quem não é espiritual de carnal. Essas pessoas são ciumentas e briguentas em vez de generosas e pacíficas. E ela ainda diz que aqueles que falam mentiras maldosas sobre outros e separam bons amigos agem como animais, sem espiritualidade. Judas 19. A nota diz: quando a Bíblia diz que uma pessoa é carnal ou física, ela quer dizer que essa pessoa baseia suas decisões principalmente nas suas necessidades físicas, sem se importar com os padrões de Deus. Fim da nota. Por que podemos ter espiritualidade? Podemos ter espiritualidade porque fomos criados à imagem de Deus. É por isso que a maioria das pessoas se interessa por coisas espirituais. Por termos sido criados à imagem de Jeová Deus, já nascemos com a capacidade de demonstrar qualidades como paz, misericórdia e imparcialidade. Além disso, Deus dá Espírito Santo para aqueles que se esforçam para obedecer às suas orientações, e assim eles ficam com a espiritualidade mais forte. Por que a espiritualidade é importante? A espiritualidade pode nos dar vida e paz. Romanos 8, 6. Nada se compara a esses presentes de Deus. Vida. Deus promete dar vida eterna para as pessoas espirituais, ou seja, elas vão viver para sempre. Paz. Quem tem espiritualidade tem paz com Deus. Mas os que se concentram apenas nas suas necessidades físicas se tornam inimigos de Deus. Além disso, Deus dá para as pessoas que se esforçam para ser espirituais a paz de Deus, que está além de toda compreensão. Filipenses 4, 6 e 7. Essa paz acalma o nosso coração e nos ajuda a ter felicidade na vida. O que posso fazer para desenvolver espiritualidade? Aprender e obedecer os mandamentos de Deus. Os escritores da Bíblia registraram os pensamentos de Deus conforme eram guiados, ou movidos por Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Por isso, leia a palavra de Deus. O que você aprender na Bíblia vai ajudar você a viver de acordo com a vontade de Deus e a adorá-lo com espírito e verdade, sendo guiado pelo Espírito Santo. João 4, 24. Orar pedindo a ajuda de Deus. Deus vai ajudar você a ter as qualidades que uma pessoa espiritual tem. Além disso, Ele vai dar para você sabedoria para lidar com os desafios da vida. Ter amigos que são espirituais. Amigos espirituais ajudam a aumentar nossa espiritualidade. Por outro lado, se nossos amigos não pensarem igual a Deus, eles vão enfraquecer nossa espiritualidade. Será que eu preciso ter uma religião para ser espiritual? Só ter uma religião não significa que a pessoa é espiritual. A Bíblia diz: se alguém acha que é religioso, mas não domina a língua, ele está enganando seu próprio coração, e a sua adoração é fútil. Tiago 1, 26, primeira nota. No entanto, a Bíblia mostra que quem é espiritual adora a Deus do jeito que Ele diz que é certo. Pessoas assim reconhecem que existe um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito as motiva a adorar a Deus como um só corpo, ou seja, um só grupo organizado que mantém a união e a paz uns com os outros. Efésios 4, 1 a 4. Ideias erradas sobre espiritualidade. Ideia errada. Espiritualidade inclui qualquer coisa que uma pessoa faça para se sentir realizada. Fato. A Bíblia mostra que espiritualidade é viver de acordo com a vontade de Deus. Ela não diz que uma pessoa pode encontrar realização sem Deus.
Para ter verdadeira realização, uma pessoa espiritual precisa reconhecer que Jeová é o seu Criador e viver de acordo com a vontade dele. Ideia errada. Uma pessoa pode desenvolver espiritualidade por rejeitar completamente suas vontades ou por causar dor a si mesma. Fato. Maltratar o próprio corpo é uma forma de adoração que a própria pessoa se obriga a fazer, e é um pensamento carnal, ou seja, não é de Deus. Colossenses 2, 18 e 23. A Bíblia não relaciona espiritualidade com dor, mas com alegria. Ideia errada. Qualquer contato com o mundo espiritual aumenta a espiritualidade. Fato. Uma das formas de fazer contato com o mundo espiritual é tentar falar com os mortos. Mas a Bíblia mostra que os mortos não sabem de nada. Quem tenta falar com os mortos, na verdade, está se comunicando com criaturas espirituais que são inimigas de Deus. Fazer isso magoa a Deus e impede a pessoa de se tornar espiritual. Ideia errada. Todas as criaturas têm espiritualidade. Fato. Tudo que Deus criou dá glória a Ele. Mas só criaturas inteligentes podem ter espiritualidade. Os animais agem por instinto. Assim, eles não podem ser amigos de Deus. Tudo o que eles fazem é para satisfazer as necessidades físicas. Por isso a Bíblia diz que quem não tem espiritualidade age e pensa como um animal. Textos bíblicos sobre espiritualidade. Mateus 5:3. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual. O que esse versículo quer dizer? Pessoas espirituais são felizes. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. O que esse versículo quer dizer? Quem é espiritual tem boas qualidades. Gálatas 6:8. Aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. O que esse versículo quer dizer? Deus vai dar vida eterna para quem é espiritual. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que esse versículo quer dizer? A Bíblia diz o que Deus pensa e o que precisamos fazer para desenvolver espiritualidade.